Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Estando Jesus diante de Pôncio Pilatos, ele foi interrogado acerca da sua realeza. Pôncio Pilatos se preocupava se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus responde da seguinte maneira: Meu reino não é deste mundo. Pilatos então volta a perguntar: Tu és então rei? Jesus diz: Tu o dizes, mas o meu reino não é aqui. E completa dizendo que ele veio apenas testemunhar a verdade. Com esta resposta, que nem mesmo o próprio Pôncio Pilatos conseguiu compreender a dimensão e a profundidade das palavras de Jesus, Jesus estava falando, estava se referindo à vida futura, ao futuro. O povo judeu não tinha muita certeza da vida futura. Eles ainda acreditavam em anjos, mas não compreendiam o aspecto de que nós todos, pelo nosso progresso moral, pelo nosso progresso espiritual, podemos e temos a condição de chegar à condição de anjos. Eles acreditavam em anjos como sendo seres celestiais. E mesmo tendo já a certeza de um Deus único, eles acreditavam também na recompensa dos bens materiais para todos aqueles que cumprissem as leis de Deus. Jesus revela que há um outro mundo onde a justiça de Deus acontece de fato para todos aqueles que cumprem os mandamentos. Então, Jesus já traz a notícia de que há uma vida futura, mesmo naquele contexto onde a humanidade não consegue ter uma comprovação da vida futura. Porque Jesus fala de acordo com a possibilidade da compreensão da época em que ele esteve encarnado. As palavras ditas não foram totalmente compreendidas em toda a sua plenitude, e nem ele consegue dizer tudo, e prefere também não dizer tudo, deixando que a verdade seja revelada quando a humanidade então tivesse condições de compreendê-la. Mas Jesus fala, a sua mensagem é uma mensagem que até hoje tem um grande significado para todos nós. E hoje podemos, então, já com o advento do Espiritismo, compreender o que Jesus quis dizer ao afirmar: Meu reino não é deste mundo. Principalmente por conta da revelação da doutrina espírita em relação à vida futura, que deixa de ser um artigo de fé para ser algo já comprovado por testemunhos verdadeiros, por testemunhos reais. Então, o Espiritismo vem comprovar todas as palavras ditas por Jesus e vem também no momento em que a humanidade tem condições de compreendê-la em toda a sua amplitude, em toda a sua profundidade. A realeza de Jesus não é a realeza questionada por Pôncio Pilatos. Na verdade, Pilatos estava limitado dentro do contexto material. Ele estava preocupado com os bens materiais. E Jesus falava que ele era rei, que o reino dele não era aquilo, não era apenas aquilo, não era somente aquilo. Era algo que transcendia. E que hoje nós compreendemos que a realeza de Jesus é atemporal, é uma realeza moral, que é uma realeza real através de todos os tempos, compreendida, abençoada e reconhecida por toda a humanidade até hoje. Jesus se coloca como aquele que vem testemunhar a verdade, porque ele, como governador do planeta Terra, sempre esteve com a humanidade terrena.
muito antes, inclusive, do próprio planeta estar pronto para receber aqui os primeiros espíritos encarnados. Então, a dimensão das suas palavras ainda hoje nos servem como reflexão, nos servem para nosso aprendizado e nosso aprimoramento moral e para nossos exames de consciência, para que possamos então compreender o que quer dizer: meu reino não é deste mundo. Então, de que mundo é o reino de Jesus? A que mundo ele se refere? A vida futura? E que vida futura é essa? É a vida que vem depois desta vida aqui no planeta Terra. Como é que nós estamos nos preparando, então, para esta vida futura? Na época em que Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos e respondeu desta maneira, a humanidade não conseguia compreender e prever e organizar e se programar para uma vida futura com a mesma consciência de que nós hoje temos sobre tudo isso. Milhares de anos já se passaram e nós já temos hoje todos os argumentos, todo o conhecimento, todas as notícias sobre como pode ser a vida futura, como poderemos nos encontrar nesse futuro e de que maneira os espíritos já nos trouxeram as notícias sobre esse futuro, os seus depoimentos sobre como se encontraram nesta vida futura. Nos servem como exemplo, nos servem como parâmetro, nos servem como bússola, para que a gente possa rever como estamos vivenciando a nossa vida presente, porque o futuro será feito daquilo que nós estamos fazendo agora. O futuro será a colheita do que estamos semeando, do que estamos cuidando, do que estamos acumulando. E aí eu faço a seguinte reflexão: nós somos seres espirituais, vivenciando uma vida material. Logicamente que todos os bens materiais, eles são também importantes para que a gente possa viver com dignidade, para que a gente possa aprender, ampliar o nosso aspecto material em relação ao intelecto, ao conhecimento, à vivência da matéria, a valorização também da nossa própria casa espiritual, que é o nosso corpo físico, as nossas vivências materiais, a nossa convivência com os outros que estão junto conosco nessa jornada. Mas como está a nossa bagagem, como está a nossa vivência espiritual? Como está sendo organizada esta bagagem espiritual? E qual será aquela bagagem que nós iremos carregar para esta vida futura? O que nós levaremos, o que de fato é nosso para esta vida futura, para este próximo mundo? Qual será então a nossa bagagem? E de qual bagagem nós estamos nos apropriando de fato? E qual delas nós estamos dando mais importância? Não que a vida material não tenha sua importância, não que seja condenado os bens materiais, mas nós precisamos aprender a dar a devida importância a cada coisa, sabendo que tudo de material é efêmero, que tudo que é material ficará, inclusive o nosso corpo físico, ele retornará à matéria, para ser integrado novamente ao plano material, enquanto essência material. Mas a vida espiritual, que é a verdadeira vida, ela necessita de outros atributos, ela necessita de outra bagagem. É aquela bagagem que nós podemos acumular na nossa essência. O que é que nós somos, de fato? Seres espirituais, vivenciando uma experiência,
uma vida material. E quanto tempo desta vida material nós estamos dedicando para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso espiritual e para o nosso progresso moral? Quanto tempo do nosso dia, de 24 horas, nós estamos dedicando às nossas orações, às nossas meditações, às nossas reflexões das nossas ações, dos nossos pensamentos, do que fazemos, do que pensamos? Quanto tempo estamos avaliando tudo isso? O que somos? Ou estamos apenas presos no que temos? E o que de fato nós vamos carregar conosco? O que temos ou o que somos? Mesmo tendo certeza de que não levamos nada de material, ainda valorizamos muito tudo que temos, tudo que podemos ter, tudo que ganhamos, e vamos deixando para depois o que podemos conquistar de fato, para agregar valor à nossa essência moral. Então, fica a sugestão e fica a reflexão para que pensemos a partir de agora a dedicar um tempo maior para esse aprimoramento, para esse cuidado com a nossa essência e esse olhar diferenciado também para o outro, para aquele que caminha conosco, porque também é um outro ser espiritual, que também está fazendo a mesma experiência conosco, seja na família, seja na vizinhança, seja no trabalho, onde quer que estejamos, porque somos seres sociais. Estamos sempre em convivência e com essa convivência estamos aprendendo a superar as nossas dificuldades, aprendendo a superar os nossos problemas. E aquele que fica muito ligado apenas nas questões materiais, dificilmente consegue ampliar o olhar e ampliar a consciência para essas outras questões que estão envolvendo também as questões materiais. Neste momento, por exemplo, de pandemia, não mais de isolamento total, mas de um isolamento parcial para alguns, muitos já voltaram a trabalhar. Precisamos compreender essa nova maneira de se comportar diante do outro, diante do ambiente social, diante do ambiente de trabalho, diante da família, porque é um momento também de reeducação, de valores, de cuidados, é um momento de aprendizagem, de fazer coisas que não tínhamos hábitos de fazermos antes, com tanto rigor, com tanta cautela, com tantos critérios. O momento pede, convida para observar todos esses cuidados, conosco e com o outro, com o ambiente, com as coisas, com o que carregamos, com o que vestimos, o ambiente com o ambiente, com a higienização. Então, uma série de cuidados que antes não tínhamos, ou tínhamos parcialmente, e que requer um olhar diferenciado. E que, mesmo assim, algumas pessoas ainda não estão conseguindo incorporar como uma necessidade básica da vida material e que tem reflexo, obviamente, na questão moral, porque é uma questão de educação. É o cuidado e a preocupação com o bem-estar do outro, do coletivo, é o pensar não somente em si, na própria família, mas pensar na vizinhança, pensar na cidade, pensar nos ambientes públicos e pensar na coletividade enquanto humanidade encarnada. É um grande desafio, mas onde nós todos estamos inseridos, queiramos ou não. Então, cuidar da vida futura é cuidar da vida presente, como quer que ela se apresente, em todos os seus aspectos. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo,
porque este mundo a que ele se refere ainda está muito impregnado dos prazeres materiais, das questões materiais, da supremacia da vida material sobre a vida espiritual. E o reino de Deus, o reino a que Jesus se refere, é um reino onde as questões são outras. É um reino onde o que importa é o que nós somos, o que nós apresentamos como essência, o que nós fazemos. É aquilo que está já dentro de nós como qualidade, como atributo positivo do ser espiritual que somos. Então, o que é que nós vamos apresentar nesta vida futura, neste reino? E será que este reino pode ser estabelecido mesmo aqui nesse plano material? Com certeza depende de como nós vivenciamos esta vida material, porque há sim a possibilidade de termos uma vida mais equilibrada, de termos uma vida mais consciente, mais amorosa, mais preocupada com o bem-estar social, com a justiça social, onde a gente possa trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho para minimizar a dor do outro, a dor individual e a dor de uma coletividade, onde a gente possa sim se preocupar com o outro, não somente de uma maneira superficial, mas de uma maneira verdadeira, quando a gente passa então a perceber que somos não somente individualidades, mas que somos individualidades dentro de um contexto maior, onde podemos nos sentir pertencentes a um mundo, a um planeta, começando esse pertencimento a uma vizinhança, a uma cidade, a um estado, a um país. É um amor verdadeiro que pode ser trabalhado já dentro desse aspecto mais de consciência de que somos irmãos, de que estamos todos na mesma luta e de que estamos todos na mesma marcha para o progresso. E quando nos percebemos, podemos sim orar por todo o planeta. E o Espiritismo nos traz essa consciência de que além deste mundo, há outros mundos habitados e que o Criador cria todos os mundos e que nós somos seres encarnados neste momento, mas que já estivemos desencarnados e que estaremos desencarnados, porque aqui é apenas um tempo, um espaço de tempo que passamos para aprender, para crescer, para conviver, para resgatar valores, resgatar nossas vivências, para nos melhorar, para avançar. E que a vida futura vai depender muito do que estamos fazendo agora. O Espiritismo vem naturalmente completar todos os pontos que Jesus disse. O Espiritismo expande o pensamento, ele abre novos horizontes, em lugar desta visão estreita e mesquinha que concentra sobre a vida presente apenas, sobre o que nos interessa apenas no momento atual e deixa de lado o outro. Então, o Espiritismo faz esse convite para essa expansão do pensamento e que faz do instante que passa a terra a única e frágil base no futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Interessante como mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, porque nós tivemos outras existências. Estamos numa existência atual e teremos tantas outras quantas forem necessárias. Também mostra todos os seres de um mundo, de um mesmo mundo, e a relação que há entre os seres de todos os mundos. Então, essa expansão dessa consciência de que somos, sim, criaturas divinas e que temos, sim, responsabilidade uns com os outros.
é que nos dá essa base dessa fraternidade universal. Então, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, ele se refere à vida futura, mas também podemos pensar o seguinte, que essa vida futura já pode, já deve ser iniciada agora. Porque tudo é dentro do processo de ação e reação, causa e efeito. Nós só podemos colher o que plantamos. E se não estamos ainda colhendo bons frutos, é porque precisamos dar conta daquilo que semeamos anteriormente. Mas se já temos consciência de que colhemos o que plantamos, é nossa responsabilidade agora a semeadura. No capítulo 2, lá no item 8, tem um depoimento de uma rainha da França, muito interessante. Instruções dos Espíritos. O subtítulo é Uma Realeza Terrestre. E ela diz o seguinte: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Aí ela vai falando que o orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Aí ela diz que carreguei comigo da minha realeza terrestre. O que foi que eu carreguei comigo da minha realeza terrestre? Aí ela completa e ela mesma responde: nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição ainda mais terrível, ela diz que nem a realeza terrestre, aqueles bens materiais que tanto acumulou, nada disso acompanhou ela até o túmulo. Ela diz que foi uma rainha entre os homens e acreditava que ainda continuaria sendo rainha no reino dos céus. E aí ela diz assim: que desilusão e que humilhação que ela passa quando, em lugar de ser ali recebida como ela pretendia ser recebida como soberana, ela ainda vê acima dela, ainda completa assim, bem acima, homens que ela acreditava bem pequenos e que tinha desprezado porque não possuíam o sangue nobre. Podemos perceber então a desilusão desta rainha da França. Ela assina como rainha da França em 1863. Ao chegar na vida futura, não ser recebida como rainha, nada do que tinha agregado, nada do que tinha acumulado tinha valor naquele momento. Ela diz o seguinte: para se preparar um lugar neste reino, no reino onde ela estava, era necessário a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Muito interessante essa reflexão, quando ela percebe que o que de fato tem valor é a benevolência para com todos, a maneira com que tratamos o outro. Como Jesus já nos indica, que façamos ao outro aquilo que desejamos que nos seja feito. É o termômetro para uma boa convivência, é o termômetro para a justiça também. Tratar o outro do jeito que nós gostaríamos de sermos tratados. Amar os inimigos. O exercício do amor incondicional. Não amar somente aqueles que nos querem bem, mas amar principalmente aqueles que nos fazem mal. Ou pelo menos não desejar mal a estes que nos fizeram mal. Não desejar mal de hipótese nenhuma. Jesus nos dá todo o roteiro
para que nós tenhamos uma vida atual digna de uma vida futura feliz. Jesus nos dá todos os caminhos, todas as palavras, todas as regras, todas as lições necessárias para que a gente possa adentrar o reino já agora, já aqui, mesmo neste planeta, ainda em provas e expiações, porque nós estamos em provas e expiações, mas já compreendemos muitas coisas, porque estamos avançando intelectualmente. Temos muitas vezes a informação, mas não temos muitas outras vezes a assimilação desta verdade. Conhecemos a verdade, sabemos tudo na ponta da língua, sabemos os trechos do Evangelho, sabemos todas as parábolas, todas as lições, todas as orientações, mas precisamos colocar tudo isso em prática. Precisamos começar agora a assimilar as lições, a compreender, a meditar, a refletir, a fazer com que todas essas lições que estão no nosso intelecto sejam vivenciadas na nossa prática diária, porque oportunidades nós temos todos os dias. Então, temos sim condições de, mesmo estando em provas e expiações, de termos uma vida atual mais digna, mais coerente com os ensinamentos do Mestre, mais justa, para que a gente possa ter uma vida futura condizente com aquilo que Jesus afirma para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Que o reino dele não poderia ser deste mundo de jeito nenhum. Um mundo onde a maldade impera, onde o egoísmo ainda se faz presente, onde o orgulho ainda está na maioria da humanidade. O reino de Jesus, o reino de Deus, não pode de fato ser deste mundo. Mas quando ele se refere desta maneira, que nem o próprio Pilatos compreende, porque pensa apenas dentro do aspecto material, tão pequeno, tão mesquinho, tão limitado, e Jesus falando de coisas maiores, falando de coisas bem mais amplas, falando de coisas mais profundas, querendo dizer que toda a vida futura pode ser construída a partir da boa vontade e da vontade firme e forte de cada indivíduo, para que o reino possa, sim, começar a ser estabelecido já, no presente, entre todos nós. Que tenhamos todos muita paz, muita harmonia e que possamos, sim, construir este reino dentro de nós.